Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. A minha entrevistada de hoje conversa comigo do sul do Brasil, direto de Porto Alegre, Vanessa Knapp Oldefer, advogada, consultora e professora do Reagro. E o tema da nossa entrevista será a importância da preparação para a sucessão no agro. Oi, Vanessa, como é que você tá? Tudo bem? Olá, Divino, tudo jóia. Um prazer de estar aqui contigo hoje. Pois é, tempão que eu queria conversar com você, falar sobre essa sucessão. Eu tive o privilégio, gente, de assistir a uma palestra da Vanessa e ela fala tão bem, explica tão bonitinho, que eu falei, eu preciso de ter a Vanessa comigo no programa e no podcast. Vanessa, você falava naquela palestra a respeito de sucessão. É um assunto recorrente, um assunto que a gente tem ouvido muito, já tivemos algumas entrevistas aqui no programa, no podcast a respeito, mas é sempre um assunto muito atual. O agro, ele precisa dessa renovação, né? Sim, Divino. É um assunto que muitas vezes ainda é considerado um tabu, né? O pessoal muitas vezes já ouviu falar alguma coisa, mas não gosta muito de conversar sobre esse assunto para si, né? Para a sua realidade. Mas é um assunto importante e é um assunto que ele se renova, porque a gente está sempre passando por ciclos, né, dentro da nossa família e das nossas empresas. Você acha que esse tabu, ele acontece porque as pessoas têm medo de falar de morte? Sim, é complicado, né? A gente tem dificuldade de lidar com a finitude da nossa vida. Mas, felizmente ou infelizmente, a gente tem um prazo aqui, né? E a gente tem esse prazo para fazer acontecer aquilo que é importante para a gente, para as nossas empresas. Então, geralmente por essa dificuldade de lidar com essa finitude, o pessoal tende a evitar, né? E no rural tem mais uma questão. O produtor rural, ele é muito ligado ao negócio dele, né? O produtor ou a produtora, ao negócio, ao patrimônio ali construído, à terra, né? A gente até brinca que a terra é um membro da família, porque geralmente é uma conquista de muitos anos, de muito trabalho. Então existe essa dificuldade de passar aquilo para a próxima geração, né? Esse momento ele costuma ser conflituoso para o sucessor, para a sucessora, mas também para o fundador e para a fundadora que também está passando por um processo de sucessão, né? Vanessa, eu perdi um amigo recentemente, produtor rural, e quem comandava os negócios era ele. E foi assim, algo muito súbito, aconteceu muito rápido, e eu fico imaginando a situação que a família está agora, né? Primeiro aquele desespero inicial e depois o despreparo para lidar com toda a situação, inclusive no momento que nós estamos agora de pré-plantio, né? A coisa vai bagunçar. Essa é uma situação que eu acredito que seja muito comum de acontecer, né? Infelizmente, sim. Porque é bem isso, né? Muitas vezes a gente é pego despreparado, né? É aquela coisa, a sucessão ela acontece de alguma forma. A gente pode estar preparado e organizado para esse momento ou não. Para a questão emocional, a gente nunca está preparado. Sempre vai ser um momento muito difícil para as pessoas envolvidas. Agora, para a questão patrimonial e de gestão, que é bem o que você comentou, né? Eu estou num período de plantio, de colheita, eu tenho questões de banco que eu preciso honrar, credores, compra de insumos da próxima safra, decisão do negócio, né? Vamos aumentar a nossa área de terras, vamos buscar outras culturas. Isso muitas vezes está muito na mão de poucas pessoas do negócio. E aí se ocorre uma falta, ou até um problema de saúde, né, Divino? A gente não precisa pensar só no evento morte, mas às vezes um problema de saúde que vai afastar aquela pessoa por um período do negócio. Então é importante a gente ter uma organização para que não seja uma ruptura em tantos sentidos, né? Porque se a gente não tiver nem um pouco organizado, com certeza o que já é difícil emocionalmente também pode se tornar difícil financeiramente. Para um negócio que, querendo ou não, é importante para a família, mas também para
para os seus colaboradores, para os seus funcionários, para os credores, né, para os consultores. Então é um negócio que é importante para um grupo de pessoas que vai muito além da família proprietária daquela empresa, daquela fazenda. Tem uma confusão muito constante, que é falar de agricultura familiar, como se fosse sempre aquela agricultura onde trabalha ali só o marido, a esposa, talvez um filho, aquela área pequenininha, mas não é, né? A agricultura, ela pode ser uma empresa grande, uma fazenda grande e ainda assim ser familiar. Eu gostaria que você trouxesse uma definição do que é uma empresa familiar rural. Perfeito. A gente tem uma questão econômica, né, de nichos de agricultura familiar, muitas vezes linkada com a pequena agricultura, mais voltada para a subsistência. Mas quando a gente fala em empresa familiar, na verdade a gente está falando de um modelo de 3 círculos, que é bem antigo, é lá da década de 80, onde eles falam que qualquer empresa familiar é composta pelo círculo da família, então é um grupo de pessoas que tem ali um vínculo afetivo. Esse grupo se conecta com o círculo do patrimônio, que são os bens, então, que são adquiridos por essas pessoas, né, ao longo do caminho da empresa e das suas vidas. E esses 2 círculos se conectam com o terceiro círculo, que é o círculo da gestão, que é a atividade em si, né, uma atividade que visa lucro, que visa rentabilidade. Então, pensando no rural, a gente tem muitas empresas familiares, né, a maioria dos nossos negócios rurais no Brasil e também no mundo são de famílias, né? São poucos hoje que são sócios não familiares. Então a gente tem lá um grupo de pessoas que fazem parte daquela família por uma questão sanguínea ou de casamento ou de adoção. Então também vão tendo os agregados, que a gente chama, né? As pessoas que vão agregando esse grupo com o passar do tempo. Esse patrimônio de terras, de maquinários, de benfeitorias, tudo que compõe ali. E a gestão de um negócio, que vai ser uma atividade de grãos, de soja, de milho, de pecuária, enfim, café, né? A gente tem uma grande gama aí no Brasil. Então, isso seria um conceito aí de empresa familiar rural. Vanessa, eu imagino que para se fazer uma sucessão é preciso de ter estratégias, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente o que são essas estratégias sucessórias. Perfeito. Quando a gente pensa em organizar a sucessão, muitas vezes o pessoal vai direto para o tema holding, né? Que é um tema hoje bastante presente aí no marketing. A gente ouve muito falar da questão da holding. A holding é um dos instrumentos, uma das estratégias de organizar a sucessão, mas ela não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo que ela vai ser benéfica e possível. Então, a gente tem, na verdade, várias ferramentas, instrumentos, estratégias, o nome que for, para organizar a sucessão. Vai depender muito do caso a caso, né? Quando eu faço uma compra, por exemplo, vou comprar uma fazenda e decido não comprar no meu nome, mas comprar no nome dos meus filhos, isso é, de certa forma, já uma estratégia sucessória, né? Porque eu estou evitando o meu inventário, né? Que aquele patrimônio vá para o meu inventário e já esteja no nome dos meus herdeiros. Mas aí eu preciso tomar alguns cuidados. Esses meus filhos são casados? Qual é o regime de casamento desses meus filhos? Se é uma parcial de bens, uma universal de bens, eu estou dando a parte do patrimônio para o meu filho, minha filha, mas também está se conectando com a esposa e com o esposo. Isso é o que eu quero? Existe um risco de divórcio, né, para esse filho, para essa filha? Porque se ocorrer um divórcio, metade da parte que seria dele, daqui a pouco se perde. Ou eu vou ter a formação de um condomínio aí com ex-cônjuge que nem sempre é harmonioso, porque aí eu vou tomar lá uma hipoteca de banco, eu vou precisar da assinatura daquela pessoa para dar aquela área em garantia. E aí começam os problemas que a gente vê no dia a dia. Então, pensando em instrumentos, a gente tem vários. Depende de cada caso para ser o mais ou menos adequado. A gente pode pensar nas compras e vendas, nas doações de patrimônio em vida, que também precisa tomar muito cuidado. Tem o usufruto, que é bastante comum também e que tem que tomar cuidado, não é para todo mundo, para toda situação.
Temos os testamentos, que têm se tornado mais comuns no Brasil e que também servem para organizar a divisão de patrimônio, né? Temos as holdings, temos transferências de cotas, né, dentro dessas empresas, que também temos que avaliar o caso a caso. Não é tão simples quanto muitas vezes alguns profissionais parecem fazer ser, né? Então, temos instrumentos, mas a gente tem que avaliar mesmo o caso a caso para ver qual é o instrumento mais adequado do ponto de vista de segurança, né, para o fundador e para a fundadora, que está passando aquele patrimônio para outra geração, e financeiro e tributário, porque isso também impacta o negócio. É interessante essa sua colocação, porque às vezes parece que essa divisão em vida, ela seria assim, uma forma de evitar problemas futuros, né? No caso de falecimento. Eu já vou dividir aqui porque não vai ter briga depois. Não quer dizer que não vai ter briga, né? Às vezes eu gero a briga, né? Antes da hora. Claro, se eu deixo acontecer, a lei define como é a divisão de patrimônio. E aí, Divino, quando a gente conversa com o produtor e com a produtora rural no dia a dia de como é essa divisão, olha, em 95% das vezes é uma surpresa. A maioria das pessoas não conhece a fundo para onde vai o seu patrimônio depois da sua morte. Então, se eu não faço nada, talvez lá no futuro não vai acontecer a divisão que eu gostaria e ainda vai ter o conflito eventual entre os herdeiros. Se eu faço em vida, eu tenho a oportunidade de organizar essa divisão. Porque se eu já tenho uma situação de herdeiros que daqui a pouco não conseguem trabalhar juntos por perfil, porque alguns foram para outros caminhos profissionais, eu já posso pensar nessas questões na hora de organizar a sucessão e deixar todos da melhor forma possível, não necessariamente trabalhando juntos. E aí evito assim conflitos. Mas também posso ter a oportunidade de evitar o conflito, ainda deixando todo mundo organizado numa unidade de patrimônio, mas com regras. E aí eu evito o conflito. Porque o que eu não posso deixar? Que um fator particular da vida de um herdeiro, de um sócio, afete o patrimônio de todos. Então, um sócio, um herdeiro teve um problema de endividamento. Às vezes a pessoa tem uma empresa e teve um problema lá na sua atividade particular, uma ação trabalhista, um divórcio, um falecimento. São coisas que podem acontecer. Só que esses fatores, eles não podem chegar no todo do patrimônio e prejudicar todo mundo, que é o que acontece quando a gente não se organiza. Você citou aí a holding. O que é a holding? E você falou que ela não é para todos. Para quem ela é? Perfeito. Então, a holding é um tema muito marqueteiro hoje em dia, né? O que é uma holding na prática? Geralmente é uma sociedade limitada, é uma empresa, é criar um CNPJ. Ou seja, geralmente no rural a gente tem o patrimônio e a atividade em CPF, pessoas físicas, uma ou mais pessoas físicas tendo ali um patrimônio e a venda lá do seu grão, do seu gado. Muitas pessoas vão para o caminho da holding, que é criar uma empresa, um CNPJ, na maioria das vezes uma sociedade limitada, e passar alguns patrimônios do seu CPF para o nome dessa empresa. Geralmente patrimônios imóveis, então terrenos urbanos e imóveis rurais. Também pode passar maquinários, benfeitorias, mas aí tem uma questão tributária importante, por isso que não é para todo mundo. Geralmente essa holding ela é criada para fins de proteção de patrimônio. Então ela é uma empresa patrimonial, onde a gente vai ter a oportunidade de criar uma série de regras entre aqueles sócios para proteger esse patrimônio. Ou seja, se eu passo uma fazenda para os meus filhos casados numa parcial de bens, um deles divorcia, o cônjuge desse filho ou dessa filha entra nesse patrimônio, se eu tiver comprado no nome deste filho ou desta filha durante o casamento dele. E aí, todos os sócios, né, terão que suportar essa pessoa que não é do vínculo familiar dentro deste patrimônio. Vamos pensar num falecimento, que é mais complexo ainda. Entra o cônjuge, muitas vezes, a depender do regime de casamento, e os filhos desse filho. Bom, será que vai ter afinidade de negócio para a gente continuar trabalhando junto? Ou será que esse cônjuge daqui a pouco não segue, né, a sua vida, se for jovem, casa de novo, tem outros filhos, e daí no falecimento dele entram pessoas que não têm nada a ver com aquela família inicial, e aí a gente tem que começar a suportar isso?
Na holding isso pode ser evitado, porque se acontecer o falecimento de um sócio, a gente tem a oportunidade de criar uma regra de o que acontece com as cotas desse sócio. A gente não vai tirar a herança de ninguém, isso é impossível. Mas eu não preciso pagar o percentual, né, de herança daquele ex-cônjuge ou, eventualmente, de até um filho que não tem afinidade de negócio com os demais, com terra. Eu posso pagar com dinheiro, com outros bens. Então, a holding ela é um instrumento bem bacana de sucessão, porque eu crio regras dentro dela que no CPF eu não consigo criar. Então, eu consigo proteger melhor esse patrimônio de divórcios, falecimentos, credores de sócios. Se um sócio quer sair dessa empresa, já tem a regra de como que ele sai. Ele sai levando o seu pedaço de terra ou ele sai de uma forma diferente, de um pagamento parcelado, num prazo maior, tudo visando sempre que o negócio não seja prejudicado pela vontade de um sócio apenas ou um fato da sua vida. Não é para todo mundo porque ela tem um custo, né? Então ela tem um custo de criação, ela tem um custo de manutenção que ele é razoável. Então a gente precisa estudar o patrimônio, né? Ver o quanto vale a pena o custo envolvido para ver se a gente vai ter um ganho aí financeiro e tributário. E além disso, a gente tem uma atividade rural. Então muitas vezes o pessoal cria a empresa, bota as fazendas lá e esquece que todo dia tem lá uma venda de gado, uma compra de insumos, funcionários. Existe um dia a dia de negócio. Isso precisa conversar com a holding. E aí tem várias formas. A gente pode levar toda a estrutura para dentro de CNPJ, que custa muito caro, não é para todo mundo. Mas a gente pode também ter a holding trabalhando em conjunto com CPFs. Aí a gente tem que pensar lá em contratos de arrendamento, de parceria, que tem tributações diferentes. Então, existe aí uma complexidade que precisa ser estudada mesmo no caso a caso, para ver se realmente vale a pena e se o custo não fica muito alto para aquele momento da atividade daquela empresa. Vanessa, eu ouvi você falando a respeito de evasão fiscal e elisão fiscal. Foi a primeira vez que eu ouvi essas duas expressões juntas e eu gostaria que você explicasse aqui para a nossa audiência o que é a evasão fiscal e o que é a elisão fiscal. Legal. Evasão fiscal, Divino, é quando a gente adota estratégias que a gente não poderia para economizar impostos. Então, um exemplo clássico do rural, né? Tudo que eu emito nota de venda de produto, eu preciso informar no meu imposto de renda e eventualmente pagar imposto de renda. Então, às vezes eu faço aquela venda lá para o meu vizinho de um milho sem nota, né? Só que eu recebo esse dinheiro na minha conta. Então, isso é uma típica evasão fiscal. Eu não vou pagar os impostos que eu deveria naquela venda, mas eu estou tendo, né, o recurso passando no meu caixa e eu estou passível de uma fiscalização tributária pelo prazo de 5 anos. Então, sempre que eu faço algo que eu não estou pagando os tributos corretamente, eu estou cometendo uma evasão fiscal. Estou economizando imposto, porque não estou pagando, mas estou correndo o risco de ser fiscalizado pelo prazo aí de 5 anos. Elisão fiscal é quando eu também adoto estratégias tributárias para economizar impostos, mas são estratégias legais, estratégias possíveis. E aí, dentro do nosso âmbito tributário rural, existem várias. A própria holding, né? Dependendo de como eu opero a holding na atividade rural, eu posso gerar uma economia de praticamente 90% do imposto de renda pago na atividade rural. Depende, claro, do meu negócio, do meu momento e se eu consigo ter o custo inicial da criação dessa estrutura. Mas eu vou ter daqui a pouco um custo inicial maior que vai me dar um retorno ao longo da vida de 90% de imposto de renda todos os anos. Então, é elisão fiscal porque é legal, é uma estratégia totalmente possível, combinando CNPJ e CPF, mas ela existe um formato, ela existe limites, né? Não posso fazer de qualquer jeito, mas eu posso economizar dessa forma. Essas estratégias, elas não são questionáveis, então, pela Receita?
Dependendo do formato que elas forem executadas, não. Agora, claro, existem limites, né? Então, eu preciso avaliar mesmo caso a caso e ficar dentro desses limites. Estratégias sucessórias, mesma coisa. Existem várias formas. Eu posso doar meu patrimônio em vida para os meus herdeiros e, eventualmente, economizar impostos, se fosse, né, para o inventário, comparando. Dessa forma, pode ser uma forma de elisão. Estou economizando impostos, mas de uma forma legal. Agora, a lei me dá limites. Eu não posso doar todo o meu patrimônio somente para um filho se eu tenho outros filhos. Existe um limite legal. Então, essas questões que a gente precisa conhecer e avaliar no caso a caso. Aliás, você tocou num ponto aí bem interessante, porque muitas vezes a pessoa tem, deixa eu pegar um exemplo aqui, 3 filhos. Um filho quis ser engenheiro, o outro filho quis ser médico e o outro filho quer ser produtor rural, quer estar do lado do pai ali. Às vezes ele tem uma proximidade maior com o pai, com a mãe e fica na propriedade. Como fazer essa preparação, né, do comando desse negócio sem gerar conflito com aqueles que foram embora, viver outras profissões, mas que ao mesmo tempo não querem se sentir lesados? Esse é um grande desafio de muitas propriedades, né? Quando a gente tem um maior número de filhos e alguns permaneceram ligados à atividade rural e outros, por perfil, por oportunidade, traçaram outros caminhos profissionais. E é interessante, né, Divino, porque muitas vezes a gente pensa em sucessão, a gente só pensa em transferência de patrimônio. Como eu vou economizar imposto e passar meu patrimônio, né, para a próxima geração? E a gente tem que lembrar que sucessão numa empresa familiar rural não é só patrimônio, é gestão também. De que me adianta eu transferir o patrimônio para a próxima geração, para esses 3 filhos, da forma mais barata e segura juridicamente, mas eu não preparar ninguém para dar sequência nesse negócio? Rapidinho esse negócio vai morrer e vai prejudicar o todo da mesma forma. Então, quando eu penso em sucessão, eu preciso olhar para a parte do patrimônio, mas eu preciso também, com a mesma importância, olhar para a parte da gestão. Quem vai estar à frente desse negócio e como eu preparo essa pessoa ou essas pessoas. E aí, a gente tem a diferença de herdeiro e sucessor, né? O filho aí, engenheiro, médico, qualquer outra profissão não ligada ao rural, ele não precisa estar lá no dia a dia trabalhando na empresa para ter um tipo de remuneração advinda dessa empresa. Agora, o filho agrônomo, veterinário, zootecnista, enfim, que ficou ligado, né, a essa empresa, ele precisa ter uma remuneração pelo trabalho dele dentro dessa gestão. Então, a gente tem o herdeiro, que é vinculado a uma questão sanguínea. A pessoa recebeu um patrimônio em vida ou após o falecimento, né, do fundador, da fundadora. Ele tem parte daqueles bens, patrimônio. E temos o sucessor, que é aquele que, além de ser herdeiro, muitas vezes, é também quem está no dia a dia, na atividade rural. Essas pessoas têm direitos e obrigações diferentes, mas são igualmente importantes. Remunerações, como a responsabilidade é diferente, também é diferente. Então, a gente precisa trabalhar para construir para esses sucessores que vão estar vinculados ao negócio, qual é o papel deles? Até onde eles têm autonomia para decidir sozinhos e quando eles precisam da concordância dos demais. Como a gente se comunica, como a gente troca informações do nosso negócio. Não quer dizer que por eu ser advogada, engenheira, eu não tenho que saber nada do negócio. Eu tenho responsabilidade também, né? Porque daqui a pouco eu não posso deixar que o meu marido dentro de casa fique aqui me dando pitaco e eu acabe entrando em conflito com os meus irmãos por eu não conhecer por que estão sendo tomadas determinadas atitudes e decisões lá. Então, eu preciso ter essa comunicação organizada. Remuneração. Ninguém é sócio de uma empresa por muito tempo sem ter lucro desta empresa. Então, se eu sou lá advogada, engenheira, que não estou vinculada a esse patrimônio, mas eu estou deixando esse patrimônio disponível para que outros herdeiros exerçam a atividade rural nele, eu preciso ter uma remuneração em algum momento, né? Como se fosse um arrendamento. Eu estou disponibilizando aquele patrimônio para que outras pessoas façam esse patrimônio crescer e desenvolver. Mas eu preciso ser remunerada por isso. Senão eu vou ser desmotivada e vou querer pegar a minha parte e vender, arrendar para outra pessoa. Então, organizar essas relações do filho, da filha que está dentro do negócio e fora é muito importante para os dois lados. Para motivá-los a permanecer juntos, porque agro é escala.
Se a gente começa a dividir fazenda, a gente perde, todo mundo perde, o que saiu e o que ficou. E para a questão da família, né? De a gente continuar convivendo, tendo os nossos momentos de família, sem que essas questões financeiras e de negócio acabem estragando o convívio familiar. Você trouxe exatamente tudo aquilo que eu queria ouvir. Muito obrigado, foi muito bom te ouvir. Obrigada, Divino. Como uma mensagem aí, né, para o pessoal, eu sei que sucessão é um tema tão complicado de falar e que causa desconforto, principalmente quando a gente é o fundador e a fundadora, e a gente sente isso na consultoria, né? Quando conversa em particular, muitas vezes o pessoal fala, tem que preparar o sucessor, a sucessora, tem que ver como a gente forma essas pessoas. A gente também precisa preparar o fundador e a fundadora. A gente não pode esquecer dessas pessoas. É muito difícil passar por esse momento. Mas como uma mensagem para essas pessoas, é melhor a gente enfrentar o quanto antes, enquanto a gente está com saúde mental, saúde física, porque depois, talvez o conflito que vai se criar para os nossos herdeiros é o que vai mais nos doer, ou daqui a pouco a gente não vai mais ter energia para colaborar e ajudar aquela situação a ser melhor resolvida, né? Então, é um tema difícil, mas quanto antes a gente atacar essa dificuldade, com certeza o resultado final vai compensar todo o esforço do fundador, da fundadora e dos sucessores que vão estar envolvidos. Você fechou com chave de ouro. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Divino. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu conversei com a Vanessa Knapp Oldefer, advogada, consultora, professora do Reagro, e ela falou sobre a importância da preparação para a sucessão no agro. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.